Israel está brincando com o perigo, com aquilo que pode ser a sua completa e final destruição. A gente vai falar sobre isso hoje, é um assunto bem sério, mas, é claro, a gente vai falar baseado na realidade, uma realidade histórica do povo judeu. Israel vive um momento difícil, onde os nossos maiores inimigos não são o Irã, o Líbano, o Hamas, a Guarda Revolucionária, as guerrilhas, por exemplo, do Iêmen, os Houthis, mas sim o próprio povo de Israel. A nossa sociedade está dividida e eu quero mostrar para você como que isso é perigoso para o nosso povo. Bom, seja mais que bem-vindo para um novo vídeo nesse canal, numa jornada descobrindo Israel, com seu amigo na Terra Santa, Isaac Levi. Bom, hoje nós vamos falar do noticiário em Israel, aquilo que está acontecendo, por exemplo, aqui nas ruas de Jerusalém. Eu estou a cerca de uma quadra da casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Israel, senhores, é um país dividido. Bom, tudo isso porque a realidade do país é uma realidade entre direita e esquerda, entre liberais e conservadores, entre Tel Aviv e Jerusalém, entre aqueles que apoiam Benjamin Netanyahu e aqueles que não apoiam o Benjamin Netanyahu. De modo, senhoras e senhores, que grandes protestos estão acontecendo. E eu digo que o perigo disso, no momento onde o país está vindo de uma guerra, onde ainda existem reféns dentro da faixa de Gaza e os inimigos de Israel estão com os olhos atentos, é um momento em que esse perigo se torna muito grande. Eu te disse que eu daria uma perspectiva histórica a respeito disso. Pois bem, sabe que a maior tragédia da história do povo judeu, se eu perguntasse para você, não seria o Holocausto, não seria o 7 de outubro, não seria nenhuma outra realidade senão aquilo que não matou o corpo do povo judeu, mas aquilo que matou a sua alma, que matou a sua história, que o tirou definitivamente dessa terra, que foi a destruição do Templo de Jerusalém. Porque matar o corpo, qualquer um pode fazer, mas matar a alma é algo que realmente é muito difícil, muito complicado. O povo judeu tem uma identidade baseada em um livro escrito há 3.500 anos atrás que define aquilo que é certo, aquilo que é errado, a sua maneira de se conectar com Deus e uma fé que é geográfica. E essa fé geográfica se estabelecia em um lugar, que é basicamente o Templo de Jerusalém. A partir do momento que o templo foi destruído, primeiro em 586 a.C. pelos babilônios e depois no ano 70 d.C. pelos romanos, isso quer dizer que essa é a maior tragédia porque a maior parte dos 613 mandamentos que serão cumpridos ali agora não podem ser cumpridos. E esse é um dos motivos que os judeus se vestem de preto. Diz o Shulchan Aruch, um livro do século XVI, que é justamente porque na ausência do nosso templo vivemos em completo luto pela incompletude da nossa fé, da nossa religião. Mas eu trago essa história porque a literatura judaica fala que um dos principais motivos, se não o principal, da destruição do primeiro templo de Jerusalém e da destruição do segundo templo de Jerusalém não é nada mais, nada menos do que Sinat Hinam. Sinat Hinam em hebraico é basicamente o ódio gratuito, o ódio entre os irmãos. No primeiro templo, a idolatria e o ódio entre os irmãos foram os motivos, diz o Talmud da literatura rabínica judaica. Já no segundo templo de Jerusalém, diz que o principal fator que fez com que o templo fosse destruído, Sinat Hinam, esse ódio entre os irmãos, o ódio gratuito, a divisão na civilização, na sociedade judaica. Bom, desunidos, separados, o povo de Israel é fraco. Unido, o povo de Israel é extremamente forte. Essa perspectiva é tão importante que ela aparece inclusive nos textos que moldam a identidade espiritual do povo judeu. Veja que está escrito no Salmo 133, Inem tov manaim, shevet achim gam yachad, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. É como um orvalho que desce pelas montanhas do Hermon, a montanha mais alta de Israel, porque ali Deus ordena a bênção para todo Israel, para todo o povo de Israel. Uau! A união é tão importante que parece que o próprio Deus, através de uma espécie de mistério celestial, pelo espírito de profecia, através do salmista de Israel, o rei Davi, ele diz, estejam unidos, porque a bênção do Senhor vem sobre vocês através da união. E nematov manaim shevet achim gam yachad. Quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união, sentem-se unidos. Bom, então eu costumo dizer que a própria geografia de Israel fala para a gente a respeito da importância da união do povo judeu. Porque veja que o lugar mais alto de Israel é um símbolo de união.
A gente está falando do Monte Hermon, 3.000 metros de altura. Ali é a nascente do Rio Jordão, com as suas 3 afluentes, Dan, Hatzban e Panias, que criam o Rio Jordão, o maior rio de Israel, que segue por 250 quilômetros. O lugar mais alto de Israel, símbolo de união, de força e de bênção. Agora, o lugar mais baixo de Israel, a região do Mar Morto, menos 400 metros, né, abaixo do nível do mar, já é um símbolo de desunião. Um símbolo de desunião. E bom, esse lugar, que é o local mais profundo do mundo, é o local onde em Massada houve uma grande revolta judaica e foi o último ponto de resistência dos judeus, chamados zelotes ou sicários. Um grupo de judeus bem problemáticos que fazia guerra até contra os seus próprios irmãos, tirando do mapa, varrendo do mapa uma comunidade que não quis se juntar à revolta judaica contra os romanos, a comunidade Enged, assassinando quase que 1.000 pessoas, homens, mulheres e crianças. Veja aqui, o lugar mais alto de Israel simboliza a união, o lugar mais baixo simboliza a desunião, porque o historiador Flávio Josefo, que fala a respeito desse lugar, ele termina a sua conclusão de toda a história da queda de Jerusalém e a destruição e a expulsão dos judeus, dando início à grande diáspora judaica, que foi a maior da sua história. Ele conclui essa história após a destruição de Massada, dizendo que este mal nos sobreveio, porque nós éramos um povo desunido. Bom, essa história está se repetindo. Ela está se repetindo porque no dia 7 de outubro de 2023, quando Yahya Sinwar ele decide lançar um ataque fatal contra Israel, que no sentido do mal foi genial. Esse ataque, a gente viu pelas anotações do Hamas, que ele aconteceu justamente porque Israel estava desunido. E ele citou que aquele era o momento certo para pegar Israel de surpresa, por causa da desunião do povo. E aí eu não vou entrar nos méritos políticos, se o Benjamin Netanyahu é um bom primeiro-ministro, se ele é um mau primeiro-ministro. Eu estou entrando no aspecto social, que de fato a sociedade estava dividida, aqueles que queriam ele no poder, aqueles que não queriam, aqueles que queriam uma reforma judicial no Estado de Israel, aqueles que não queriam. E essa desunião fez com que os nossos inimigos vissem em nós uma fraqueza e se aproveitaram desse momento para realizar um ataque que eles chamaram a inundação de Al-Aqsa. É curioso que alguns dos israelenses que foram levados como que reféns para casa, muitas vezes, de civis na faixa de Gaza, eles contam como que foi a experiência, como que eles assistiam os noticiários dentro dessas casas sendo reféns, muitas vezes. E um desses reféns, ele fala que um dos seus captores, ele menciona, né, esse terrorista juntamente desse refém, dizendo que, olha, agora vocês são um povo unido. E por vocês serem um povo unido, vocês são fortes. E sendo unidos e sendo fortes, vocês fazem com que nós tenhamos medo. Bom, um dos lemas de Israel nessa guerra, na verdade o principal lema que a gente vê pela rua, é justamente a frase Beyachad Nenetzar, juntos venceremos, um só povo. Assim como diz a literatura judaica, que após descer do Monte Sinai, o povo de Israel como nação se encontrava aos pés no sopé do Har Sinai e disse Am Echad Lev Echad, um só povo, um só coração. Mas parece que esse sentimento que no princípio da guerra fez com que estivéssemos todos juntos, agora ele está passando, porque mais uma vez grandes protestos estão acontecendo. É claro que são protestos baseados em algum ponto, eu diria, legítimo, daqueles que não concordam com as ações atuais do governo, uma vez que o Benjamin Netanyahu ele quer demitir o chefe da inteligência interna de Israel. Eu diria que era uma espécie como que de polícia federal israelense chamado Shabak ou Shin Bet, também aquele que era responsável por tomar várias das decisões estratégicas que poderiam ter evitado o 7 de outubro. Se é legítima ou não a sua decisão, não vem ao mérito agora. Mas é fato que ele tentar fazer a demissão desse chefe do Shabak, do Shin Bet, sim, está fazendo com que muitas pessoas vão à rua aqui em Israel, fazendo grandes protestos por todo o país. Mais uma vez, a sociedade de Israel está dividida. Bom, eu espero que sim, Israel continue a manter a sua natureza de ser o país que é o único país democrático, livre e respeitador da vida e dos direitos humanos no Oriente Médio, onde cada pessoa tem voz, mas que ao mesmo tempo a gente não se esqueça que nós somos um só povo e um só coração. Não existe nenhum outro estado, principalmente no Oriente Médio, que seja como o Estado de Israel. E veja que eu digo isso porque até esses protestos que estão acontecendo na frente do parlamento judaico, né, do parlamento do país, aliás, em Jerusalém, do Knesset, veja que
É um protesto entre a direita e a esquerda israelense, no resumo geral, acontecendo na frente do parlamento, onde nós temos parlamentares que são árabes muçulmanos, árabes cristãos, judeus religiosos, judeus não religiosos, e o parlamento de Israel está construído em um terreno que é emprestado por quem? Alugado por quem? Pela igreja cristã grego-ortodoxa. Em nenhum outro lugar do mundo tais coisas acontecem, ainda mais no Oriente Médio. Mas, mais uma vez, devemos ter cuidado para que essa liberdade, para que esse respeito à opinião, respeito à livre manifestação, ele também não se torne, mais uma vez, como que sinat rinam, ódio gratuito entre os irmãos. Para que se possa achar um caminho do meio, onde todos possamos andar de mãos juntas. Mais uma vez, eu não entro no mérito do que é certo e do que é errado, do que é bom ou do que não é bom, a questão dos políticos como pessoas. Mas o que eu posso dizer como um historiador é que a história mostra pra gente que só existe uma forma do nosso povo vencer. Unidos. Am echad lev echad, bnei ma tov manai, shevet ahim gam yachad. Com bom e com agradável que os irmãos vivam em união. Bom, essas são as últimas notícias aqui de Israel, reportando para vocês diretamente da capital do país, do Estado judaico, o que está acontecendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e ativar as notificações aí nos sininhos e também compartilhar com seus amigos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo, eu quero saber de qual parte do Brasil, do mundo você está acompanhando o nosso canal. Me diz o que você acha disso e se você também aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Assim esse canal pode ser também um pouco seu. Orem por Israel e, como diz a Bíblia, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. Shalom e até a próxima.